Para completar, tudo sobre Palmeiras versus Botafogo, jogo com cara de final de campeonato no Brasileirão de pontos corridos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre jogadores para lá de importantes, craques, na acepção da palavra, que ficam livres para assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Essa lista tem como principal jogador o Neymar, cujo vínculo no Al Hilal se encerra em junho. Tendência é que ele não fique na Arábia Saudita e já vai poder definir o seu futuro a partir de 1º de janeiro, mas o Neymar não é o único muito acima da média. Kevin De Bruyne, astro do futebol belga e do Manchester City, tem dado sinais que vai deixar o futebol inglês e a maior probabilidade de que levar para o futebol saudita para faturar bastante dinheiro. Mohamed Salah também tem seu futuro incerto no Liverpool. O atacante, que é um dos grandes destaques do futebol inglês há bastante tempo, disse que ainda não foi procurado por uma renovação. O vínculo se encerra na metade do ano que vem. Mesma situação de Heung-min Son, atacante sul-coreano que pertence ao Tottenham, 32 anos de idade. Essa relação de craques também tem Alexander-Arnold, jogador do Liverpool, 26 anos de idade, um dos mais novos dessa lista. Kimmich, lateral direito do Bayern de Munique e da seleção, está no Bayern desde 2015, até aqui não houve negociação para a renovação do vínculo. Também no Bayern de Munique, Sané, atacante alemão, que já jogou no Manchester City, defende o Bayern de Munique desde 2020. Para completar, Van Dijk, um dos principais zagueiros do futebol no mundo holandês, que pertence ao Liverpool, 6 temporadas no futebol inglês, não tem ainda negociação para renovação de contrato. Os últimos: Dumfries, lateral direito holandês da Inter de Milão, desde 2020 no clube italiano, e Maguire, zagueiro que pertence ao Manchester United. Tenho certeza que todos esses caberiam muito bem no futebol brasileiro. Difícil é convencê-los a vir para cá com as condições financeiras que os clubes daqui oferecem. Bora falar agora sobre os números para a final entre Palmeiras e Botafogo. Sim, num campeonato brasileiro de 38 rodadas por pontos corridos. Partida dessa terça-feira às 21h30 no Allianz Parque entre Palmeiras e Botafogo. É uma final de campeonato. Isso porque Palmeiras e Botafogo chegam para a antepenúltima rodada empatados em 70 pontos. O Palmeiras leva vantagem por ter mais vitórias e também por jogar dentro de casa. Essa final tem alguns ingredientes extremamente interessantes. Nos 2 últimos jogos do Botafogo, na casa do Palmeiras, uma vitória botafoguense e um empate em 2-2. Esse empate aconteceu nas quartas de final da Libertadores da América desse ano, garantindo o Botafogo na fase seguinte. O Botafogo chegou a abrir 2-0, o Palmeiras empata 2-2, o Gustavo Gomes até chega a fazer um gol do 3-2, mas esse gol é anulado. No ano passado, vitória do Botafogo por 1-0 com gol de Tiquinho Soares. Importante contar também que o Palmeiras ainda não venceu nenhum dos times do G5 na atual edição do Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo, a derrota no turno; contra o Fortaleza, derrota e empate; contra o Internacional, derrota e empate; e contra o Flamengo foram 2 empates. O torcedor do Palmeiras não está muito preocupado com esse retrospecto e lembra que se o Verdão vencer o Botafogo nessa noite, vai precisar de apenas mais uma vitória contra o Cruzeiro fora ou na rodada final contra o Fluminense em casa para se sagrar tricampeão de maneira consecutiva do Brasileirão. Só para arrematar uma curiosidade, no jogo desta terça-feira, o Allianz Parque não terá 100% do público. Isso porque já há um palco montado para receber o show do Roberto Carlos. E os torcedores que ficarem no Gol Norte nem terão acesso ao campo, não vão conseguir assistir ao jogo no campo. Até por isso o Palmeiras instalou telões e esses torcedores que não vão pagar pelo ingresso vão estar dentro do estádio, mas assistindo a partida em um telão. Nicola, Rômulo rescindindo o contrato com o Palmeiras. Estava vendo hoje, Marcos, que o Rômulo estava acompanhando o nascimento do seu filho, enfim, parabéns para ele. Rômulo que foi contratado no Novo Horizontino e não conseguiu jogar na atual temporada. O Palmeiras vai preparar algumas mudanças, uma pequena reformulação para o ano que vem. Essa reformulação inclui o Naves, zagueiro, o Vanderlan, lateral esquerdo, o Gabriel Menino e o Zé Rafael, meio-campistas mais marcadores. Se pintar coisa boa pelo Rômulo, pode haver negócio. Rony também tá nessa barca, tá bom? O FR Gamers está perguntando sobre reforços no Palmeiras. Eu estava contando para vocês que Canóbio é plano B para o Facundo Torres, tá? O Canóbio é o uruguaio que joga no Atlético Paranaense. Salve, Nicola, qual será o próximo patrocinador master do Palmeiras? Ano que vem será Sporting Bet mesmo? Sim, está fechado. O anúncio vai acontecer nos próximos dias. Contrato, cara, eu tinha ouvido 3 anos, tá?
mas agora tem gente falando em 4 anos, eu acho que no final das contas eles fecham em 3 anos, o valor vai ficar entre 100 e 115 milhões de reais, apenas pelo peito do time masculino e do time feminino. E aí o Palmeiras vai ter a liberdade para buscar todos os outros patrocinadores do uniforme do time principal masculino e do uniforme do time principal feminino. Não pode haver patrocínio de apostas esportivas nas categorias de base, tá? O contrato atual da Crefisa e da FAM por todo o uniforme do Palmeiras masculino vale 81 milhões de reais. O Palmeiras também tem mais quase 19 milhões de reais da Esportes da Sorte no time feminino. Então, as camisas do time masculino e do feminino valem quase 100 milhões de reais. O Palmeiras vai conseguir esses 100 milhões apenas vendendo o peito, do masculino e do feminino. E ele vai ter a liberdade para buscar outros patrocinadores. A estimativa é de chegar em pelo menos 150 milhões de reais com todas as propriedades, tá bom? E cola o 9 do Palmeiras para 25, Bedin. Muito difícil descobrir. No Palmeiras as coisas vazam um pouco. O que eu posso te contar é que para a zaga, Santimingo, zagueiro do Defensa, interessa, tratativas avançadas. Em relação ao ponta, para o lugar do Estevão, o nome dos sonhos é Facundo Torres, que é um atacante uruguaio que joga no Orlando City, mas o negócio é complicado. 15 milhões de dólares é a pedida do City. Se a coisa não avançar mesmo, pode acabar pintando um Canóbio, que é bem avaliado internamente, tá bom? O Zairo Augusto está perguntando se o Abel fica até 2027. A Leila respondeu a essa questão depois de ser reeleita. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Leila venceu a reeleição nesse domingo. Foram 2.900 Peraí, deixa eu pegar direitinho a votação. 2.205 votos contra 858. Ainda foram mais 30 votos em branco. A Leila disse sobre Abel, abre aspas, o Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025 e o nosso foco total hoje é a busca pelo tricampeonato brasileiro. Não pensamos em outra coisa. Depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenho dúvidas de que vou conversar com o nosso treinador, porque é meu desejo que ele fique até dezembro de 27. A Leila está negando que tenha negociações avançadas com ele. Pato Nicola, você acha que o Botafogo vai poupar na terça ou vem com tudo? Cara, essa pergunta é muito boa. É muito boa. Imaginemos que o Arthur Jorge decida poupar o time inteiro, beleza? Perde para o Palmeiras e perde a final de sábado. O Arthur Jorge, ele já vai estar morto de qualquer... Morto, não vou mudar a palavra, senão vamos entender mal. Se o Arthur Jorge não vence nenhum dos títulos, cara, ele vai voltar para Portugal e nunca mais aparece no Brasil. Ele vai de bestial para besta em alguns dias. Mas se eu fosse o Arthur Jorge, eu não iria de time reserva. Talvez poupasse um ou outro que eu entendesse que estaria mais propenso a se machucar. Mas eu tentaria armar força máxima, tá bom? Boa noite, Nicola. O Felipe Anderson foi uma bomba relógio. José Davi Menezé, quando o Palmeiras o contratou ou anunciou, eu esperava muito desse cara. Mas tá jogando nada. O Admilson Rodrigues, Nicola, o Botafogo não ganha nenhum título esse ano. Dizer que a barca vai ser grande. Admilson, o título do Campeonato Brasileiro ainda depende só do Botafogo. Se o Botafogo vence o Palmeiras na terça-feira, ele volta a abrir 3 pontos, embora com a desvantagem do número de vitórias, né? Porque são 3 pontos e o mesmo número de vitórias, só que se o Palmeiras tirasse essa diferença de 3 pontos, o Palmeiras voltaria a ter uma vitória a mais. E tudo vai depender da terça essa semana é a mais importante do Botafogo em muito tempo, porque se o Botafogo termina esse ano sem nenhum título, depois de tudo que já aconteceu no ano passado, isso se repete nesse ano, cara, aí você vai ter que fazer a barca do tamanho do mundo no elenco do Botafogo. Não vai poder ficar muita gente não, tá? Leila ganhou, acha que foi bom pro Palmeiras? A Leila teve 69% dos votos, se vocês estão sabendo, rolou a votação para definição do novo presidente do Palmeiras nesse domingo, a Leila teve 69% dos votos, o Savério Orlando ficou com mais ou menos uns 25%, teve também uma galera que votou em branco. Era o natural, era o esperado que a Leila conseguisse a reeleição, até porque ela conseguiu títulos, ela investiu bastante para a melhoria do clube, são sócios que votam na presidente, eu acho que era o mais natural que ela se reelegesse, tá? Acho que ela precisa melhorar na escolha de contratações. Acho que ela e a Abel erraram demais nos reforços. Muitos investimentos feitos em jogadores que não deram certo. Mas o saldo é positivo, não tenho a menor dúvida. Jefferson Torres, se Botafogo, Palmeiras e Inter chegarem à última rodada com possibilidade de título, em qual estádio fica a taça? Jefferson, em casos como esse, a taça não vai para nenhum dos estádios, tá? Em casos como esse, a taça não vai para nenhum dos estádios. Essa chance não é grande.
O Internacional venceu hoje 12 vitórias e 4 empates nos últimos 16 jogos. Colorado não perde há 16 rodadas. Hoje, vitória por 4-1 contra o Red Bull Bragantino, 5 pontos de diferença para Botafogo e para Palmeiras. Tem uma coisa curiosa sobre o Inter que eu queria dividir com vocês. O Inter só tem confronto direto daqui até o fim do campeonato. Próxima partida contra o Flamengo em casa. Na sequência, o Botafogo em casa. Flamengo fora, Botafogo em casa e o Fortaleza, só conferir se o Fortaleza é em casa ou fora, já respondo para vocês, tinha contado no vídeo de agora à tarde, quer ver, ó? Então assim, vamos lá, só para recapitular, né? Flamengo fora, Botafogo em casa e Fortaleza fora. Sequência é difícil, mas se o Internacional vencer todos, ele certamente fica à frente do Flamengo, certamente fica à frente do Fortaleza e pode ficar à frente do Botafogo se o Botafogo tropeçar mais uma vez, tá? Jair Lima de Souza. Boa noite, Nicola. É verdade que o Arana está fechado com o Palmeiras? Não é verdade e não vai acontecer. Arana, que acaba de se mudar de empresário, ele passou a ser representado pelo Júnior Mendonça. Nicola, será que o Botafogo vai poupar titulares contra o Palmeiras ou vai com tudo e vai arriscar? Ivan, vai com tudo e vai arriscar. Hoje o Botafogo convocou uma entrevista coletiva e durante quase todo esse encontro o técnico Arthur Jorge batia na tecla de que mentalmente o time está forte, de que está tudo bem. O torcedor do Botafogo fez uma manifestação bem importante, indo à porta do CT, acompanhando a de saída do time. É a semana mais decisiva do Botafogo em muito tempo. O Botafogo pode encaminhar um título do Campeonato Brasileiro em caso de vitória contra o Palmeiras amanhã no Allianz Parque e pode assegurar o título da Libertadores da América no próximo sábado. Manifestação da torcida absolutamente inteligente. Mesmo levando em consideração o péssimo momento do Botafogo, era isso que tinha que ser feito mesmo, tá? Então é isso aí, né, família? Ficamos aí no nosso vídeo de giro de notícias do Palmeiras. Se você gostou do conteúdo, chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal pra você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Então já chega deixando o seu like, porque é super importante a sua participação nesse canal. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.